Olá, meu nome é Cris Brivillier, tenho 42 anos e sou o proprietário de um estúdio de produção e gravação chamado Brivas House. Bom, eu comecei com 9 anos de idade, comecei com um violão e desde então eu não parei mais, né? Passei por vários outros instrumentos quando eu era adolescente e fui para as escolas, estudei bastante coisa, fui para São Paulo, para a capital, estudei com alguns músicos lá, músicos importantes, inclusive, de nome. E depois de algum tempo, acho que com 15 anos, eu já estava dando aula, né, para pessoas mais novas, assim, para adolescentes, crianças. E comecei, isso já foi um processo natural, porque eu já estava tocando bem, já comecei a me apresentar em bares, em casas de show, né? Na época a gente tinha muitas bandas que eram bandas de baile, na verdade. A gente não tinha tanto, os grupos eram mais os grupos de rock. Mas as bandas de baile eram sempre a grande porta de entrada nessa época. E daí foi um processo também que daí eu fui pra bar, daí eu fui pra banda de rock. E aí não parei mais, né? Até chegar na produção. Até ter o estúdio de gravação, na verdade. Porque eu tive a escola, né? Eu montei uma escola de música. E aí veio a ideia, né? Porque o estúdio, antes, pra gente ter um estúdio era muito caro. E depois dessa era digital, dessa era que veio com a modernização antes você teria que ter uma máquina de gravação, que só a máquina custava $100.000, por exemplo. Então era uma coisa muito cara. E com a era digital, você começou a comprar já, né, uma placa de som de repente, sei lá, R$5.000, né? R$3.000, plaquinhas de som. Então você poderia ter isso também com o advento do computador, porque aí você tinha um PC em casa e você ligava isso no PC e começava a fazer já suas produções ali no computador. E a gente resolveu daí, aí eu fui investindo em equipamento até chegar no home studio, que a gente chama, que é um estúdio de uma certa forma mais compacto, né? Mas que resolve, que você acaba tendo uma qualidade boa se você souber trabalhar um pouquinho com áudio. Então vamos lá, só você ter o estúdio não vale. Não dá, não vai rolar isso aí, né? Então você tem que aprender os processos de gravação. Assim, para vocês terem uma ideia, eu vendi 2 carros, né, em épocas um pouquinho diferentes, tal, para ir para São Paulo na época e gravar. Realmente era muito caro, né? A gente teria que dispor de muito dinheiro. E aí eu sempre gostei muito, né? Era jovem ainda, poderia fazer isso. E fui atrás desse tipo de coisa. E lá sim eu conheci profissionais que me ensinaram esses processos. Então, quais são eles? O primeiro processo que você tem que entender é o processo de pré-produção, né? E isso se você já tem as músicas que você quer gravar e tudo mais, né? Porque senão ainda você teria que fazer um laboratório de composição dessas músicas, certo? Mas o que acontece? Uma banda iniciante, uma banda que não tem experiência de gravação, ela precisaria desse processo de pré-produção inicial, que seria o quê? Bom, o que a gente pode fazer de melhor de arranjo para essa música, né? O que eu tenho que ter de introdução na música, o que é uma estrofe, o que é um refrão, né? Vai ter solo, qual que é o estilo musical, né? Para você poder já levar isso pro estúdio já um pouquinho, né, mais organizado. E aí você entra com um produtor, geralmente a gente teria um produtor. Inclusive eu acho uma coisa, talvez a mais necessária dentro do processo é o produtor. Porque é o produtor que consegue... O produtor primeiro é um cara muito experiente dentro do estúdio. Ele sabe tirar o som, né? Isso a gente às vezes tem algumas discussões de que no Brasil não exista engenheiro de som e sim técnico só de som, né? Que o Brasil ele não tem uma faculdade
A gente tem escolas, né? Mas isso ainda não não aflorou igual a gente teria na Europa, isso teria nos Estados Unidos, tal. Então ele é um cara que está ali para tirar o melhor possível da tua banda, né? Isso, o equipamento é uma coisa. Então a gente teria o técnico de som, né? O cara especialista em manusear o equipamento. Mas o produtor, ele é especialista em saber como vai funcionar um contrabaixo dentro da música, como que vai funcionar a bateria, como que essas vozes vão ter que se encaixar em cima disso aí, enfim, né? Toda essa parte para música mesmo, né? Então o produtor musical, ele é muito importante nessa hora. A gente tem outros produtores, né? A gente tem o produtor artístico e a gente teria o produtor executivo também. Hoje em dia isso caiu tudo, né? Hoje em dia eu sou o produtor, eu sou o técnico de som, sou o produtor musical, né? E muitas vezes eu assessoro, eu faço assessoria para o artista que vem, porque ele não sabe onde faz onde ele vai duplicar os CDs dele, ele não sabe quem faz a parte gráfica do CD, né? Então a gente acaba ajudando em tudo, né? Em todo o processo. Então quando você pega uma produção para fazer, você já sabe que você não vai ser só o produtor musical. Geralmente você vai ser um produtor geral aí de todas as coisas que você está fazendo, tá? Mas só para recapitular então, seria pré-produção, a gente tem a produção, em cima disso, da produção, a gente envolve também várias coisas, né? A parte de edição do áudio, quer dizer, hoje a gente tem ferramentas que facilitam muito a vida do artista que está gravando. Antigamente você teria que ter realmente bons músicos. Muitos músicos, inclusive, eram cortados de estúdio porque eles não tinham essa fineza na gravação, esse polimento todo. Então o cara era cortado mesmo e entrava um músico de estúdio para fazer a parte dele. Muitas vezes o cara nem compunha. Ele reproduzia perfeitamente aquilo que o músico tinha composto, né? O músico que tinha composto, ele talvez não conseguisse tocar tão no tempo, coisa e tal. Chegava um músico de estúdio e ele conseguia fazer isso melhor, né? Então existia isso. Até a gente já ouviu histórias de duplas que já foram lançadas que não eram eles que cantavam, enfim. Aí a gente já entra também em outra... Mas assim, dentro dessa parte da produção, a gente então tem a parte de edição, né? A gente tem a parte de mixagem, né? E a gente tem a parte de masterização também. São todas são subpartes da gravação, né? Para quem não entende muito ainda do que é uma gravação, são itens que são indispensáveis para uma gravação de uma música. Vamos lá, para você ter um bom resultado dentro do estúdio, primeira coisa, vocês precisam entender hoje em dia que a música é um produto, né? Aquela coisa romântica de você compor uma música e achar que essa música ela é a melhor música do mundo e que o que você compor as pessoas vão entender, isso não existe. Então, no caso de uma banda de rock, por exemplo, primeiro você definir o que você é dentro do rock, né? Porque hoje tem tantos rótulos que eu me espanto até assim, eu falo, nossa, mais um nome pro negócio. Mas assim, a grosso modo, se você é uma banda de heavy metal, você vai compor heavy metal, entendeu? Isso é importantíssimo. E aí você vai fazer uma pergunta para você mesmo: como é heavy metal? O que é heavy metal? Então você tem que escutar outras bandas. Isso não é copiar, gente, isso é ter referência, para depois você ter o teu estilo, né, dentro desse gênero musical. Mas você vai ter que fatalmente ouvir bastante heavy metal para poder entender de heavy metal a ponto de compor heavy metal e gravar heavy metal. Isso, você imagina que se a sua banda tem 5 integrantes, os 5 precisam fazer isso, né? Eu tive uma experiência com batera e entraram para fazer um trabalho pesado e ele falou: mas eu não sou baterista de rock, eu sou baterista de forró, eu não sei. Eu falei assim, então falou, porque vocês não vão ter que chamar outro cara, né? Porque um baterista que vai gravar rock, ele tem que entender de rock. Um guitarrista que vai gravar rock, ele tem que entender de rock. É assim que funciona, né?
A gente migra de estilos musicais, por exemplo, dentro da música sertaneja hoje, que tem guitarra, né, fatalmente o guitarrista ele não começou ouvindo sertanejo, ele começou ouvindo rock, e ele levou essa influência para lá, né? Então por isso que eu falo que a gente tem que ter parâmetros, né, saber como funcionam os estilos. Então, se os 5 músicos dessa banda tiverem essa cabeça, tiverem a paciência de conversarem, de se entenderem principalmente, porque não é aquela coisa de eu quero isso, o outro quer aquilo. Quando você pensa como um produto, olha, nós vamos ter que fazer uma bolacha agora de sabor chocolate. Então não adianta você vir lá com bastante limão, né, e você bater o pé que você quer o limão lá na bolacha de chocolate, porque não vai rolar, vai ficar com gosto de limão a bolacha de chocolate, né? Então tem esse tipo de coisa. Há quem misture os estilos e faça isso de forma, né? Quantas bandas a gente já não tem que conseguiram fazer fusões de estilos e que soaram muito bem. Mas isso é laboratório, é pensado, é um produto, né? As gravadoras, os selos, né, que a gente tinha na década de 70, 80, 90, que eram grandes empresas, elas sacavam isso. E se você não tivesse esse produto bom na mão, talvez eles montariam um produto necessário, né, dentro daquela tua banda, falando, vocês querem gravar, tudo bem, mas nós vamos ter que fazer esse ajuste aqui, aquele ajuste ali. Então, existia muito isso, de você conseguir, né, moldar isso para o formato que estava sendo vendido na época, porque todos os estilos que surgiram, inclusive o punk, a gente teve uma indústria. Isso não é romântico, né? Existia alguém investindo dinheiro pesado, fazendo isso funcionar, né? A gente tem dentro da história da música, sempre você vai ouvir essas histórias que sempre tem grandes investidores, e que raras são as bandas que você não consegue, que você consegue subir por talento, né? Existe o talento, todo mundo tem que ter o talento, mas só o talento não é válido, né? Então, agora que a banda entende isso, que é comercial, realmente, que existe um ponto comercial, óbvio que você não se vende para fazer isso, não é isso que eu quero dizer também, mas que é um produto. A hora que você pensa que você vai fazer um disco e ele vai ter que vender, e que ele vai ter que ser bom, né? Então isso vai ter que ser conversado, vai ter que ser coeso entre os integrantes. Bom, na minha opinião, eu tô assim, eu não quero ser pessimista com o futuro dos estúdios ou o futuro da música, mas eu tô vendo que a coisa é cada vez mais segmentada. Não segmentada, mas particionada. Antigamente você tinha bandas de massa. Essas bandas que a gente pode citar, eu tô falando de dentro do rock, mas isso em tudo. Mas, por exemplo, Iron Maiden já é Iron Maiden, vai ser até, né, já estão velhinhos, já estão ficando velhinhos, e um dia eles vão, infelizmente, eles vão morrer. E será que vai surgir outro Iron Maiden, né? Dentro do Kiss ou Metallica, né? Agora, mas no Brasil, por exemplo, eu estava perguntando ontem, me fala a última música dos Paralamas do Sucesso que foi sucesso, né? Me fala a última música do Engenheiros do Havaí que foi sucesso. Se a gente parar para entender isso, e entre outras bandas, né? Tem bandas que nem existem mais, que é o caso do Legião, mas de bandas ainda que estão na ativa, né? Qual foi o último grande sucesso de uma banda grande? Se você reparar quantos anos já fazem isso, você começa a se assustar, porque a gente não tá tendo mais hits. A gente não tá tendo aquela música de trabalho que antes você gravava e aí vinha lá o cara falando, não, a música de trabalho vai ser essa aqui. E essa música era tocada na rádio várias e várias vezes, em todas as rádios que ela podia entrar, e que isso se tornava um sucesso. Sabe por quê? Porque era cultura, a gente fazia isso até a pessoa gostar da música forçado? Não. A música tinha que ser boa também, é isso que eu tô falando. Mas hoje a gente já não tem mais esse caminho. Então, um adolescente que pega, ele não tem mais o interesse pela história da banda, ele não pega um disco de vinil na mão e fica admirando as fotos da capa, lendo ficha técnica, né?
E se isso não existe mais, quem gravava isso e quem investia nisso também não está existindo mais, que eram as grandes empresas. E as grandes empresas é que tinham ou alugavam o estúdio. Então você não tem isso mais. Então a gente tem equipamentos hoje caríssimos que um home studio de repente não tem mais. Eu também estou achando já que a fase de home studio já está passando. Você não tem mais procura, porque as bandas também não têm lugar mais para tocar. Então o dinheiro não entra. E se o dinheiro não entra, você não pode gastar. A não ser que você já tenha esse dinheiro e que você seja apaixonado pela música. Mas isso é mais raro. Antigamente, eu lembro de trabalhar com bandas que a gente juntava 2, 3 anos de dinheiro para poder gravar, né, algumas músicas num estúdio grande, coisa e tal. Hoje em dia, e se esse estúdio não trabalha, se ele não tem cliente, ele vai ser obrigado a fechar as portas. Isso começa a me preocupar muito, né? Se você não tem clientes, se você não tem artistas, você não vai ter mais jovens interessados em tocar isso, em tocar uma guitarra, em tocar um contrabaixo, em montar uma banda. Você vai conseguir lá fazer alguma coisa dentro de casa. Talvez essa seja a grande sacada, mas você vai fazer e mostrar para seus amigos, porque não vai ter ninguém que vai investir nisso aí. Então você vai ter seus amigos lá, né, de uma rede social, eles vão gostar e talvez pare por aí. Dificilmente, né, raras vão ser as bandas que vão conseguir atingir um grande público. Então por isso que eu falo que fragmentou muito, né, ficou muito, a coisa não é mais uma massa geral onde saíam grandes artistas. Curioso, mas eu acho que a tendência é a gente se adaptar a coisas realmente bem compactas, né? É a minha opinião. Eu queria agradecer demais então ao Pedro Paris pela oportunidade, ao canal dele, o Guitar Music Video. Obrigado por eu estar falastrão assim hoje aqui com vocês. Lembrando que isso é só uma expressão, gente. Isso é uma opinião pessoal, isso não é nenhuma verdade. Isso é uma coisa que eu acho, com a minha experiência de 33 anos já vivendo com música, né? Então eu acho assim, não desanimem, porque eu posso ter falado tudo isso, mas a gente pode ter uma grande reviravolta. Eu torço muito por isso. Eu torço muito por conscientização de donos de bares, de casas noturnas, que abram espaço para as bandas, mas que as bandas sejam realmente merecedoras disso aí, né? Porque a gente tem que ter qualidade para poder tocar. Então a gente tem que estudar também. Hoje está muito fácil estudar, é muito cômodo. Hoje você abre lá o seu computador e tem um monte de gente dando aula para você, certo? Né? Tem que ter o professor lá também de corpo presente, né? Porque tocar não é tão simples assim. Muitas vezes a gente não entende várias coisas, mas é isso. Não desanimem, vamos pra cima, vamos fazer música, independente da música que for, tá? Eu perdi totalmente essa coisa do rótulo. Eu acho que o que importa é fazer música boa. Então vamos fazer música, acima de tudo, com qualidade, né? E eu queria deixar registrado mais uma coisa que eu me perdi falando. Uau, tá brincando. É isso aí, um beijo no coração de todo mundo. Valeu, até mais.